bora lá aprender esse tapete de retalhos que é belíssimo. Você vai ver que ele é fácil de costurar. Ele é um pouquinho mais trabalhoso porque são vários quadradinhos que a gente tem que costurar, mas o resultado compensa, vale a pena e muito. Então bora lá? Eu vou usar 3 cores de tecidos, tá? Esse aqui, esse azul de bolinha, ele é o meu tecido de fundo, então já fica a dica aí para você. Você pode usar o seu tecido de fundo, uma cor clara, escura ou média, tá? Tudo vai depender do contraste que essa cor vai dar com os tecidos que vão formar o desenho, ok? Já fica aí a primeira dica. Então vamos lá. Aqui do tecido de fundo, eu cortei 40 quadradinhos de 9 por 9. Em todos eles, ó, já tracei diagonal, ok? Agora, aqui as 2 estampas que eu escolhi para formar o desenho. Desse floral, ó, aqui eu cortei 10 retângulos de 9 por 16,5. E aqui, ó, foram 3 quadrados de 16,5 por 16,5. Aqui do xadrez foram 10 retângulos de 9 por 16,5 e 2 quadrados de 16,5 por 16,5. Então vamos lá, vamos começar? Nós vamos começar pelos retângulos. Aqui eu deixei apenas 2 de cada um, só para demonstrar para vocês, tá? Os quadrados vamos deixar um pouquinho aqui de lado, tá? Os quadrados do grande. Então agora que nós vamos trabalhar os retângulos do floral e do azul xadrezinho, né? Então, olha lá, primeira coisa muito importante, você vai colocar sempre assim, ó, um do lado do outro no sentido vertical, né? Aqui assim, ó, direito para cima, todos eles, tá? Coloca os 10 de um lado, os 10 do outro. E aí, você vai escolher o seguinte, aqui no floral, eu vou pegar os quadradinhos do meu tecido de fundo, que eu já tinha traçado a diagonal, certo? Em todos esses do floral, eu vou posicionar com a diagonal neste sentido. Então, já coloco tudo aqui, ó, tá? Já posiciono em todos os florais. No xadrez, o contrário, eu vou posicionar com a diagonal neste sentido. Então, olha lá. Por isso que é muito importante você posicionar em primeiro lugar os retângulos, tá bom? Coloca todos de um lado e todos do outro, certo? Então, agora, ó, arrumado tudo, né? Imagina que aqui eu tenho os 10 de um lado e os 10 do outro. Coloquei, agora é só vir passando a costura em cima de cada uma dessas diagonais. Então, bora costurar? Feitas as costuras, voltei aqui na mesma posição e agora eu vou fazer o quê? Ó, pegar essa ponta de dentro, levar lá ponta com ponta, bater a ferro, né? Conferir primeiro se tá tudo no lugar, bate a ferro, depois levanta e corta retirando o excesso. E isso eu vou fazer em todas as peças que eu tiver. Bora lá? Então prontinho, olha, já conferi tudo, bati a ferro e recortei. Agora, voltei no mesmo lugar, né? Sempre assim, ó, o floral está aqui do meu lado direito e o xadrez está do meu lado esquerdo, ó. As diagonais apontando uma para outra. Agora, a mesma coisa que eu fiz numa ponta, eu vou fazer na outra. Então, aqui, se no floral elas estão nesse sentido, a diagonal, né? Eu vou colocar sempre aqui, ó, no mesmo sentido. Então, venho e organizo aqui. A mesma coisa no xadrez, elas estão assim, então vou colocar assim também, ó. Olha lá. E aí fazer a mesma coisa, costurar, depois conferir, bater a ferro e recortar tirando o excesso. Então agora você vai me ver fazendo tudo isso. Bora costurar? Inscreva-se aqui no canal, aqui tem vídeos novos todas as terças e sexta-feiras, tá?
E aproveita, entra para o grupo de WhatsApp, porque lá você fica sabendo de todas as novidades, você fica por dentro de tudo. É um grupo silenciado, somente eu mando mensagens para vocês, tá? É uma forma de eu me comunicar com vocês, sempre contar das novidades, os vídeos da semana, os vídeos de vendas, de tapetes e muito mais, tá? O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e vou deixar também lá no primeiro comentário fixado. É só você clicar em cima, tá bom? Então, prontinho, já tudo recortado dos dois lados. Agora é só unir um com o outro. Então, perceba que eu sempre volto no mesmo lugar. Floral do meu lado direito, xadrez do meu lado esquerdo. É só unir assim, ó, desse jeito mesmo, passando uma costura aqui. E eu vou formar 10 pecinhas como essa aqui, só passando uma costura no meio, xadrez e floral, ok? Então, bora costurar! Então, prontinho, todos os meus quadradinhos já costurados, né? Ao todo foram 10, então eu separei, tem 5 aqui e 5 aqui. Por quê? Nós vamos formar 2 carreirinhas, cada uma com 5 bloquinhos desse. Então, olha lá, aqui eu tenho 5, ó, só ir costurando ó, com eles todos com o bico no mesmo sentido. Então, vem, passo uma costura aqui, aqui, aqui e aqui, com 5 bloquinhos, então 2 carreirinhas iguaizinhas, ok? Então, agora, bora costurar? Prontinho, olha, minhas 2 carreiras já estão costuradas. Vamos reservar, né? Lembrando, são 5 bloquinhos em cada uma. Agora, o que que nós vamos costurar? Nós vamos pegar aqui, ó, os 3 quadrados do floral e os 2 do xadrez. Vamos formar uma carreirinha intercalando, ó, começando pelo floral, no meu caso aqui, né? Um floral, um xadrez, um floral, um xadrez e um floral, 5 quadrados também. Então, só costurar entre um e outro. Então, bora costurar? A minha carreira aqui de quadrados já está pronta, agora eu pego essas carreiras aqui, que nós costuramos 2, né? E vou posicionar uma de cada lado dessa aqui. Perceba que sempre, ó, quando começa aqui a carreira, ó, começa por esse, o bico está para lá, não é por aqui que você vai se orientar, ó, pelo primeiro da carreira. Então, o biquinho tem sempre que ficar para fora. Então, essa eu já posiciono aqui,
venho com a carreira de quadrados e a outra aqui, ok? Ó, biquinho, ó, o primeiro bloquinho, o biquinho tá pra fora, tá bom? Só isso. E agora passo uma costura aqui e a outra aqui. Então, bora costurar? Então, olha lá, já passei a ferro, né? Costurei entre as carreiras, bati a ferro e essa costura eu tombei pra cá e essa eu tombei pra lá. Por quê? Porque agora nós vamos passar uma costura para prender todo esse trabalho aqui na base jeans, tá? Depois eu vou deixar o tamanho da base jeans aí. Então, olha lá, alfinetei essa carreira aqui central, agora o que que eu faço? Eu levanto aqui, passo uma costura, volto e a mesma coisa faço do lado de lá. Então, bora costurar? Então, olha só, dei uma passada a ferro para ficar tudo assentado no lugar e só confirmando, ó, a minha base ela está medindo 55 por 78, tá? Então, eu já alfinetei, agora eu vou passar uma costura em volta para terminar de prender e vou refilar toda essa sobra de base aqui, porque eu não tenho mais desse meu tecido de fundo, o que eu tinha foi a conta de tirar esses quadrados. Tem, assim, coisas muito miúdas, né? Então, para pôr aqui, eu não tenho. Então, eu vou finalizar desse jeito mesmo. Para isso, então, como eu falei, passar a costura aqui e depois retirar, refilar esse excesso aqui de base, tá? Então, bora costurar. Prontinho, já refilei a base, né, que o pedaço que tinha sobrado, que deixei uma beiradinha para quê? Para na hora que eu colocar o viés, que eu virar o viés aqui, não comer esses biquinhos aqui, ó, essas pontinhas, esses biquinhos aqui desse desenho, tá? Porque se você colocar aqui, aí fica feio, não é correto fazer isso. Então, eu já deixei um pouquinho sobrando aqui na base, para na hora que eu dobrar o viés, ó, todos esses biquinhos aqui ficarão de fora. Então, para colocar o viés, eu gosto de começar por essa lateral mais comprida, viro o trabalho, pego a minha faixa, coloco com direito para baixo e bora costurar.
certinho, né? Agora falta aqui essas laterais mais curtas. Então, nessas laterais, ó, mesma coisa, viro o trabalho direito da faixa para baixo, só que aqui, ó, eu faço uma pequena dobra, tanto aqui no início quanto no final, que é para garantir um acabamento bem feitinho. Apesar de ser simples essa maneira aqui de pregar o viés, ela fica bem feitinha se a gente fizer essa dobra, né, com todo cuidado, com todo capricho, e dobrar depois na hora da costura final. Ficou lindo demais, né? Eu amei o resultado. E você, gostou? Deixa um like aqui no vídeo. Eu acredito que esse modelo de tapete está merecendo seu like, né? Eu já até tinha feito um modelo parecido, aliás, praticamente igual, porém em outras medidas. Então me pediram, né? Gostaram tanto desse modelo, Natália, faz uma medida um pouquinho maior. Tá aqui também, aqui estou dando outra sugestão de combinação de cores e estampas, né? No caso aqui eu trabalhei apenas com tons de azul e joguei com as estampas do tecido, usei xadrez, usei bolinha e usei floral. Ficou ótima ideia, né? Gostou mesmo? Então deixa um like, aproveita e já se inscreva aqui no canal. Aqui tem vídeos novos todas as terças e sexta-feiras. E entra também no grupo do WhatsApp. Vou deixar o link para você entrar no WhatsApp aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. É só você clicar. Lá é um grupo silenciado, somente eu mando mensagens para vocês. Lá eu conto tudo, todas as novidades, cursos novos, projetos novos, vendas de tapetes e muito mais. Tudo lá no WhatsApp. Tem também lá no primeiro comentário e na descrição o link desse mais novo curso, que é o Coleção Trilhos de Mesa. A fotinho está aparecendo aqui embaixo, em algum cantinho da tela. São esses 2 trilhos de mesa que você aprende a fazer. O link também está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Clica lá que você fica sabendo mais. Esse tapete aqui está medindo 48 por 78. Eu espero realmente ter te ajudado, ter te inspirado com essa ideia tão linda. Você pode fazer, né, nas cores, nos tons da sua preferência. Deixa aqui para mim nos comentários qual que é a cor que você prefere, né? Vermelho, azul mesmo, ou verde, ou amarelo, enfim, deixa para mim nos comentários. É muito importante saber a sua opinião e a sua sugestão. Agora aí na tela já estão aparecendo outros vídeos aqui do canal. Você escolhe aquele que você quer assistir, clique em cima. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!